Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Eduardo. Vou apresentar agora um trabalho sobre agricultura regenerativa. Este foi proposto pelo professor Leonardo como atividade excepcional. Eu estive afastado por motivos de saúde e, portanto, não pude estar presente nas aulas e estou apresentando esse trabalho como forma de abonar as faltas e também servir como avaliação, conforme proposto pelo professor. Então, pessoal, a gente vai falar agora sobre um tema que eu defino como fundamental para o futuro do planeta, né? Que é a agricultura regenerativa. É um movimento que pode transformar a maneira que a gente cultiva. E hoje a gente vai entender como é que ela funciona, por que é importante e falar mais um pouco sobre esse tema que para muitos ainda é novo. Introduzindo ao tema, quando falamos de agricultura regenerativa, muitas pessoas se perguntam o que significa isso, o que de fato é. E basicamente é uma abordagem que busca restaurar a saúde do solo, de forma a promover a biodiversidade, estabelecer o equilíbrio ecológico. E quando a gente fala de agricultura regenerativa, a gente não fala somente sobre cultivar os alimentos. São sistemas que a gente cria de forma a regenerar a natureza e o ambiente, que vai criar um ciclo positivo de produção e preservação. Alguns princípios da agricultura regenerativa. Primeiramente, a saúde do solo, né? O solo a gente sabe que é a base de toda a agricultura e a agricultura regenerativa vai focar em melhorar a qualidade, não somente em curto prazo, mas de forma duradoura, de forma a preservar a biodiversidade e nutrindo com matéria orgânica, compostos naturais. Dessa forma, a gente vai ter uma diversidade biológica, né? Diversificando nossos cultivos, então a gente vai cultivar diferentes espécies, atrair diferentes agentes, polinizadores, diferentes micro-organismos, integrar um sistema com animais, né, um sistema lavoura-pecuária, e assim a gente vai criar um sistema mais equilibrado e resiliente. Ciclo fechado, então em vez de depender somente de produtos químicos, esse modelo de agricultura tenta criar um ciclo, né, onde os recursos gerados na própria propriedade eles podem ser usados para manter a produção, como compostagem, restos culturais, entre outros. E como eu mencionei anteriormente, integração pecuária e agricultura. O uso controlado dos animais ele pode ser uma maneira de melhorar a qualidade do solo, controlar algumas pragas, sem necessidade de aplicações químicas. Pessoal, então agora vamos falar um pouquinho da diferença entre a agricultura regenerativa e a agricultura convencional. Enquanto na agricultura convencional a gente tem práticas como o uso de fertilizantes químicos, pesticidas e sistemas monoculturais, né? A gente cultiva uma cultura em grandes áreas. No início isso pode ser até um bom resultado, mas no longo prazo pode desgastar o solo e prejudicar o meio ambiente de certa forma. Já na agricultura regenerativa, a gente foca em regenerar, né? Restaurar a saúde do solo, preservar a biodiversidade. O nosso objetivo é revitalizar o ecossistema, usando práticas mais naturais e, de certa forma, algumas mais eficientes, ao invés de depender dos produtos químicos e das grandes culturas. Agora falando sobre alguns benefícios, né, da agricultura regenerativa, melhoria da qualidade do solo. Ao aplicar técnicas como compostagem, rotação de culturas, o solo pode se tornar mais fértil, com mais capacidade de reter água e nutrientes. Isso significa que a terra vai ficar mais saudável e mais produtiva ao longo prazo. A questão da captura de carbono ajuda a capturar o carbono do ar e fixar no solo, de certa forma combatendo, né, o aquecimento global. A preservação da erosão, quando a gente implementa o uso de coberturas vegetais, como técnicas de pastoreio, né, ajuda a proteger o solo da erosão causada pela chuva e vento. E aumento da biodiversidade, como uma forma de diversificar as culturas e integrar os animais, plantas
digamos assim, um ecossistema mais diverso e equilibrado. Algumas práticas. A primeira é a rotação de culturas. Então, como eu falei, ao invés de plantar uma cultura em grande escala, a gente vai alternando, né, diferentes tipos de plantas. Cada planta vai trazer um benefício diferente para o solo. A questão da cobertura do solo, né, cobrir o solo com plantas de coberturas ali no entre-safra, ajuda a evitar a erosão e pode descompactar o solo, manter a umidade, matéria orgânica. Questão do uso de animais, né, você planejando o uso de animais pode melhorar a saúde do solo e aumentar a produtividade, né? Questão da compostagem, que é transformar resíduos orgânicos em composto nutritivo para as culturas. E integração de polinizadores. A gente pode plantar flores, outras plantas que vão atrair diferentes agentes polinizadores, né? E pode ajudar a preservar os ecossistemas locais. Então, aqui um exemplo prático. Imagina o seguinte caso, né? Uma fazenda no interior do Brasil. Eles começaram a aplicar técnicas de rotação de cultura, compostagem, pastoreio, integração lavoura-pecuária, e o resultado foi impressionante. O solo se tornou mais fértil, a produtividade aumentou, o uso de insumos foi reduzido em 50%, e além disso começou a capturar mais carbono no solo, de certa forma favorecendo o meio ambiente. Então, isso nos mostra que, se empregadas da maneira correta, o poder dessas práticas, né? Então, aí dividido em três pilares, né? Visando aumentar a produtividade, melhorar a qualidade do solo e promover a sustentabilidade. Agora, falando um pouco da questão das mudanças climáticas, a agricultura regenerativa tem um papel fundamental em combater essas mudanças, melhorar a saúde do solo. Igual eu falei, ela tem poder de capturar o carbono, reduzir a quantidade de gás carbônico na atmosfera. E além disso, os sistemas regenerativos eles são mais resilientes a eventos climáticos extremos, como secas, grandes secas e inundações. Agora, alguns desafios e limitações, né? Claro que, como qualquer transformação, a agricultura regenerativa também enfrenta alguns desafios. O primeiro deles é o conhecimento. Muitas pessoas ainda não estão familiarizadas com essas técnicas. Além disso, também é um custo inicial alto para adotar essas práticas, porém, ao longo do tempo, as vantagens vão superar esses custos, né? Principalmente pela maior resiliência e produtividade que o solo vai atingir. E por fim, tempo e aprendizado, né? Essas práticas devem ser adaptadas ao contexto local e isso vai exigir tempo e aprendizado. Pessoal, agora falando sobre o futuro da agricultura regenerativa, né? Então, a gente sabe que ela é uma vertente promissora, né? À medida que mais agricultores adotam essas práticas, mais consumidores vão ficar conscientes do impacto das escolhas. A gente pode criar um sistema agrícola mais sustentável, né? E a chave está na educação, colaboração e também na inovação. Com o tempo, adotando essas práticas, a gente pode ver que é uma mudança real e efetiva. Então, a questão da certificação, né? O crescimento do movimento de certificação regenerativa vai incentivar mais práticas sustentáveis, a adotar políticas públicas, né? Que apoiem, né? Que fomentem a transição para a agricultura regenerativa, e também a questão das parcerias entre agricultores, consumidores, comércio, organizações locais, para expandir essa prática em uma escala global. Então, concluindo, né, não é apenas uma tendência, é uma necessidade restaurar nossa terra, criar sistemas agrícolas que possam influenciar, que possam alimentar o mundo de uma maneira mais saudável, né? E a partir de pequenas práticas a gente já começa a ver essas mudanças, né? Então é isso, muito obrigado por acompanhar aqui a apresentação. E
Agradeço também o professor por propor esse tema tão importante, né? E que poucas pessoas conhecem. E muito obrigado desde já.